No Você Vale na TV de hoje, vamos falar sobre um assunto que aflige muitos homens e mulheres também, que é a calvície. Convidamos o cirurgião plástico Ricardo Araújo para falar sobre uma técnica revolucionária no tratamento da calvície. Ricardo Araújo é formado em medicina pela UFES, possui residência em cirurgia geral no Hospital de Urgência de Sergipe, residência em cirurgia plástica pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e possui também formação em queimados pelo Hospital João 23, considerado o maior serviço público de atendimento a queimados da América Latina. O nosso convidado é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro também da Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar. Atualmente, Ricardo também atua como diretor técnico do Hospital de Urgência de Sergipe. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer ter você aqui com a gente no Você Vale. Prazer é meu, Grace. E agradeço a oportunidade de falar desse tema que dá tanto dor de cabeça para homens e mulheres, né? Mexe a cabeça, né? De todos dúvida. eles. E como que foi, Ricardo, para você se especializar, buscar realmente ser o único membro aqui de Sergipe que trata de calvície? É assim, eu sou o único da Associação Brasileira, né, de Cirurgia e Restauração Capilar. E assim, eu tinha esse problema. Então eu passava por essa dor de cabeça. Eu era totalmente calvo, por isso me especializei em cirurgia plástica e me especializei na parte de restauração capilar. Então isso mexeu com você, né? Com certeza, desde mexia cedo muito. Foi? Eu comecei a notar queda capilar a partir dos 15 anos. Uau. Então, com 26, 28 anos, eu era liso mesmo, não tinha mais nada. E que tal, assim, eu sinto que, bom, a gente nasce, né, cresce, enfim, chega a vaidade junto e de repente você perde os fios. Exato. É bom dizer que a calvície no homem, a perda capilar é o primeiro sinal do envelhecimento masculino. Então, o homem calvo, ele tem uma aparência de muito mais idade. Você, com a cirurgia de calvície, você consegue rejuvenescer um homem até 10 anos. Então, daí a importância da cirurgia, daí o interesse de fazer a cirurgia e principalmente em fazer em mim, né? Porque foi feita a cirurgia e gostei muito do resultado. Bom, até está apresentando para todo o estado, né, de Sergipe. Agora, me fala, vamos dizer, dos homens que chegam até os 80 anos, 70% serão carecas. Na verdade é assim. Até os 80 anos, 70% dos homens vão ter algum grau de calvície. A calvície pode ser classificada em alguns graus, vai de 1 até 6, baseado na classificação americana. Então, esses pacientes até os 80 anos, 70% vão ter algum grau de calvície, com certeza. Pode ser ligeira, né? Sim, pode ser um grau 1, grau 2, com pequenas entradas, ou com área de região posterior, que é chamada de córtex, que popularmente chamam de coroa. Mas normalmente, essa coroa, a gente já tem menos fios, não é? Sim, nós temos 30% menos fios na região posterior, tanto homem quanto mulher. Comprovadamente. Comprovadamente. Tá. E quando os seus pacientes vão ao consultório, qual o grande objetivo deles? É retomar toda a cabeleira? Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. A técnica realmente, ela rejuvenesce, você não se torna cabeludo, mas você deixa de ser calvo. Disfarça, né? Disfarça a calvície e principalmente rejuvenesce. Os pacientes mudam, ficam muito satisfeitos com isso. Então, realmente, nos deixa feliz ver a demonstração de carinho do paciente, de satisfação do paciente. Esse retorno é muito gratificante. E qual é a técnica hoje que é utilizada, que, enfim, é a mais comum? Nós utilizamos o que há de mais moderno na cirurgia de calvície, que é o microtransplante capilar. Há 20 anos, a cirurgia era feita através de tufos de cabelo. Se retiravam rodelas do couro cabeludo com ilhas de cabelo, com 8 fios, com 10 fios. Hoje a gente utiliza uma técnica que a gente separa fio por fio e implanta fio por fio. É muito mais cirúrgico e mais suave, não? Ele é muito mais artesanal. É uma cirurgia que eu considero artesanal, porque você imagine que vai se passar 6, 7 horas de cirurgia, você com microscópio, com lupa de aumento de 6 vezes, colocando fio por fio, milimetricamente, deixando o mais perto possível. Quanto tempo leva em média? A cirurgia em média leva de 6 a 7 horas. Uma cirurgia bem feita não costuma demorar menos que isso. Uau, é um tempo e tanto, né? Muito. Então, realmente é preciso ter disposição. Disposição, tranquilidade e muita paciência. Mas o retorno compensa. Com certeza. Não é o resultado. Agora, e nas mulheres? As mulheres têm sofrido um bocadinho, Sim, né? Não só por doenças, enfim,
doenças agressivas, claro, mas também por estresse. Sim, é bom esclarecer que a calvície é uma queda capilar de origem hormonal. Existem vários tipos de queda capilar, que também é chamado de alopécia. Quando essa alopécia é de origem hormonal, é chamada de calvície. Mulher faz procedimentos que embelezam o cabelo, de hidratação, de tintura. Então, isso leva a uma queda capilar. Existe uma queda capilar muito comum que é pós-parto. Essa queda capilar, esse fio ele volta a nascer, diferente de uma queda capilar que é de origem hormonal. Na origem hormonal, o fio ele miniaturiza, ele vai se tornando cada vez menor, mais fino, até ter uma textura de fio de criança, que é chamado lanugo. O bebê, quando nasce, ele tem um fiozinho que é chamado lanugo. Esse fio, quando chega a esse estágio, ele cai e nunca mais volta a nascer. Então é diferente. Causa genética. Essa é a causa. Agora, por que tem menos mulheres calvas do que homens? Porque para a mulher ser calva, ela precisa herdar o gene do pai e da mãe. O recessivo e na verdade, ela é ligada ao sexo, mas é dominante no homem. Então, basta ter ou o pai ou a mãe para o homem ser calvo. E como que é o processo, vamos dizer, cirúrgico? É cirúrgico? É cirúrgico. Na verdade, é assim, Grace. É bom explicar isso bem para o paciente, o ouvinte que está em casa, entender uma coisa. Eles podem não ter prestado atenção ainda, mas todo calvo, ele sempre vai manter uma área de cabelo, que é essa região lateral e posterior da cabeça, que é chamada região temporal e occipital. Por uma origem embriológica diferente da região da fronte e do meio, essa área lateral e posterior, ela é protegida geneticamente do hormônio. O hormônio, ao chegar no receptor, ele faz com que ocorra a miniaturização do cabelo, mas na região lateral e posterior não existe esse receptor, então o hormônio não tem efeito. Nisso que se baseia a cirurgia. Então é retirado fio por fio, é retirado uma faixa de couro cabeludo que vai de uma orelha a outra, separado essa faixa fio por fio e implantado fio por fio. Mas é fácil identificar a região que tem o hormônio e que não tem? Sim, toda essa região lateral e posterior, ela é protegida, tá. Ela é protegida geneticamente. Então você vai ver todos os calvos perderem os cabelos da região frontal e parietal. É verdade. Mas a lateral e posterior eles mantêm. Então é nisso que se baseia o princípio da cirurgia, na retirada desses fios, por eles serem geneticamente protegidos e na colocação, na disposição onde foi perdido, dando um ar de mais jovialidade ao paciente. E ficar bem claro que esse paciente, ao fazer a cirurgia de calvície, ele não vai perder mais esses fios, porque esses fios não vão sofrer mais ação hormonal. Então é a cirurgia definitiva, porque o hormônio ele não consegue mais ter ação de miniaturização e, consequentemente, de queda capilar. Então está livre. O paciente está livre da calvície. Ah, que bom. Hoje estamos conversando sobre transplante capilar com o cirurgião plástico Ricardo Araújo. No próximo bloco, falaremos mais sobre o assunto. Fica aí, voltamos em instantes. A perda de cabelos aflige muitos homens e mulheres também, mas esse problema já tem solução. O cirurgião Ricardo Araújo está aqui no Você Vale na TV, desmistificando o tema. Bom, e para isso eu gostaria de saber como que é feita essa prevenção. Existem métodos preventivos para você não ser careca, independente de genética? Com certeza. A genética ela vai ser sempre preponderante, mas existem meios, tratamentos medicamentosos que vão aliviar, retardar essa queda capilar. Alguns medicamentos, como o minoxidil, que acelera o crescimento, engrossa o fio, dando um aspecto de mais volume, escondendo um pouco a calvície. O minoxidil é bem popular até, Exato. né? Hoje até nos salões de beleza, nos cabeleireiros, você ouve falar bastante sobre o uso, não? Com certeza. O minoxidil ele tem uma ação já consagrada,
que ele acelera o crescimento, engrossa o fio e retarda um pouco a queda. Outra medicação também muito popular é a finasterida, que ela age nos receptores do hormônio. Então ela diminui a ação hormonal, diminuindo consequentemente a queda, mas ela vai retardar. Ela é um comprimido que se toma diariamente, eternamente. Você vai ter que tomar, porque a calvície é eterna, né? Você vai até nasce, cresce, reproduz. Exatamente. Tomando. Você vai estar tendo o processo de calvície e você tem que inibi-lo através do medicamento, que nem sempre ele vai lograr o sucesso. Ele vai retardar. No meu caso, ele segurou um pouco, mas não teve o sucesso que a gente queria. Porque talvez já estava bem avançado o processo, Sim. né? E porque é uma genética muito forte. Quem vai ser calvo, vai ser calvo. A finasterida ou os outros medicamentos, eles vão retardar. Ao invés de você ser calvo em 4 anos, você vai ser em 6, em 8. É isso que o medicamento faz. E hoje vocês fazem aqueles testes de tirar o fio do cabelo para estudar o futuro dele? Hoje, isso é pouco feito hoje. É mais para questão de vitamina, não? É, para questão de vitamina, para questões de biópsias, entendeu? Mas em relação à calvície, é muito mais a genética. Então a gente vê o tipo de fio, vê principalmente na hora de estudar o couro cabeludo do paciente, são 3 coisas de extrema importância para um paciente que vai ser operado de calvície, que é a densidade, é a quantidade de cabelos que nós temos por centímetro quadrado, a elasticidade, porque eu posso tirar uma faixa de couro cabeludo mais elástica, que vai variar de 1 até 2 centímetros de largura, e também o tipo de cabelo. Lembrar que um cabelo mais fino, ele vai ocupar um espaço diferente de um cabelo mais grosso. Então, 10 cabelos grossos ocupam um espaço muito maior que 10 finos. Então, um paciente que tem um cabelo grosso, tem uma densidade, que a gente chama D1, acima de 100 cabelos por centímetro quadrado e tem uma elasticidade de 2 centímetros, então esse com certeza é um paciente que terá um grande resultado. Um sucesso maior. Com certeza. E vamos falar do caso dos imberbes, né? E daqueles que não têm barba e das mulheres que querem suas sobrancelhas de volta, porque... Enfim, eu vejo na época, enfim, nos anos 50, 60, 70, era muito moda, sobrancelhas finíssimas, né? E isso impactou até os dias de hoje. Então a gente vê sobrancelhas finas, mas pessoas querendo voltar ao que eram. Exatamente. Como que seria, cita casos e como que seria realmente... Então, a cirurgia do transplante capilar, tanto da sobrancelha quanto da barba, tem crescido muito. Então, hoje em dia, ela é uma realidade. Saiu-se muito do couro cabeludo, né? Saiu-se agora do couro cabeludo e passou-se para sobrancelha e barba. A barba é o seguinte, do mesmo jeito que o paciente tem aquela barba, que hoje a moda é barba cheia. Então, as pessoas às vezes querem, eu não uso barba, mas quem gosta, quer aquela barba cheia, sem falhas. Então, a cirurgia de calvície entraria nisso, para cobrir essas falhas. Já nas mulheres que perderam sobrancelhas, ou por retiradas, ou pelo tempo, pela idade, elas podem voltar a ter a sobrancelha através do transplante capilar. É o mesmo processo para a calvície do couro cabeludo, mesmo processo. Qual é o que a gente poderia dizer que não é legal da sobrancelha? É que o transplante capilar vai fazer com que essa sobrancelha cresça, e cresça muito. Então o paciente vai, às vezes, reclama, doutor, eu tenho que estar cortando a sobrancelha constantemente, semanalmente, mensalmente, porque realmente dá trabalho. A sobrancelha ela vai crescer igual ao seu cabelo, meio centímetro por mês. Então esse seria o problema, mas para quem passou o tempo... que quem está disposto a ter exato, algo mais belo, né? Exatamente, está querendo ter pelo em região de sobrancelha, é importante, vai ter essa dificuldade, né? Agora existe um mito que eu queria muito saber, se é de fato um mito, o finasterida, né, nas rodas, são comentados entre os homens e até as mulheres, de que deixa um homem impotente, é verdade? Não, não é verdade, Grace, isso é um mito,
entendeu? Que muitos homens, ao tomar finasterida e ter essa cultura de que vai ficar impotente, eles realmente se tornam impotentes. Não pela finasterida, pela questão psicológica. Se eu der um comprimido de açúcar e disser que o paciente vai ficar impotente pelo aquele medicamento, 30% a 40% dos pacientes ficarão. Isso é um assunto que mexe com a virilidade. É um efeito placebo. O que existe de realidade na finasterida? Ela diminui a quantidade de líquido espermático. Ela age na próstata. Ela foi um medicamento criado para tratamento de câncer de próstata, então ela reduz a quantidade de líquido espermático. Apenas não interfere no desejo sexual e nem interfere na performance e na quantidade, na produção de espermatozoide. Então realmente é um mito que é difícil conseguir tirar isso, é cultural já no brasileiro dizer que a finasterida dá impotência. Que bom, então. Tem boa notícia aí para quem está nos acompanhando. Agora, do ponto de vista econômico, quando a gente fala em investimento para um tratamento, uma cirurgia, para recuperar os fios do paciente, estamos pensando em tamanho P, M ou G desse investimento? Engraçado você perguntar isso, Grace. O valor da cirurgia, ela vem diminuindo com os anos. A cirurgia vem se tornando mais moderna, mais feita e com isso o custo vem diminuindo. Ela hoje equivale a uma cirurgia plástica normal, uma lipoabdominoplastia, que é um valor compatível com a cirurgia capilar. Até pelo trabalho que dá, né? Exatamente, até porque tem que ficar muito claro que a cirurgia de calvície é uma cirurgia que mexe com muitas pessoas, são muitas pessoas envolvidas no procedimento. Não é apenas o cirurgião plástico, existe uma equipe com anestesista, cirurgiões, 6 instrumentadoras, eu tenho 6 instrumentadoras na cirurgia. Dentro de uma cirurgia, na mesma hora? Exatamente, porque ao a gente retirando a faixa, a gente leva para microscópios que retiram esses fios, fio por fio. Não se pode perder tempo, senão o fio morre. Por isso a necessidade... Tem uma vida útil o fio. Então, quanto mais tempo se leva na cirurgia com esse cabelo fora do couro cabeludo, maior a chance de perda. Então, por isso que a equipe é grande, por isso que é montada toda uma estrutura para que não se perca tempo. Eu começo a operar às 6 horas da manhã e vou terminar entre meio-dia e 1 hora. É puxado. Muito. E minucioso, tem que ter uma vista também preciosa, uma concentração. Não? Concentração. Com lupa, não pode ser uma cirurgia a olho nu. Essa cirurgia é inconcebível se operar essa cirurgia a olho nu, porque ela exige uma visão apurada, uma visão e muito aproximada, né? Você fica concentrado só naquilo. Eu mal olho para o lado, porque com a lupa você acaba ficando até desnorteado, um pouco tonto. Acredito. Se você estiver mudando de posição do olhar. Você tem que ficar focado às 6, 7 horas. Fora o foco de luz na cirurgia. Com certeza. Agora, para a gente encerrar o programa, queria saber por que você, Ricardo Araújo, vale? Essa pergunta é difícil. É sempre Grace, a mais. É sempre a mais difícil. Então, Grace, a gente faz uma cirurgia muito sofisticada, com muita seriedade, que exige uma equipe muito grande e que traz um retorno de satisfação para o paciente muito grande. Então, eu acho que isso é o que vale. Perfeito. Acredito muito. Bom, agradeço imensamente, Ricardo, você ter vindo, aceito o nosso convite. E a casa está de portas abertas e a nossa produção também. Foi um prazer, o prazer foi todo meu e você é uma pessoa maravilhosa. Obrigada, adorei esse bate-papo nosso. É verdade, obrigada então. Bom, o programa vai ficar por aqui. Hoje conversamos sobre restauração capilar com o cirurgião plástico Ricardo Araújo. Se você se interessa pelo tema e não acompanhou a entrevista do início, você pode vê-la integralmente pelo portal a8se.com ou pelo aplicativo Atalaia Mais. Lá você encontra todos os convidados que passaram por aqui. O Você Vale na TV fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Eu espero vocês. Até lá!